nossa convidada, ela é super especial, nossa grande parceira aqui da ArtMed, né? Ela é psicóloga, doutora em psicologia, livre docente em terapia cognitivo-comportamental na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, né? A USP Ribeirão Preto. Fundadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental, LAPIC, da USP, né? Bolsista Produtividade do CNPq, presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, a LAPCO, e também é presidente e fundadora da Associação de Ensino e Supervisão Baseados em Evidência, a nossa parceira, a ESB. De quem que eu estou falando? É claro, é dela, doutora Carmen Beatriz Neufeld. Boa noite, doutora Carmen. Olá, Débora! Tudo bem? Que alegria! Oi, gente! Gente do chat, cadê? Um beijo! Feliz 2023! Já estava com saudade, doutora. Eu também, Débora, que saudade de ti, do chat, das pessoas. Tão bom esse nosso encontro. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Viu, pessoal? A doutora Carmen adora ver o chat, ela está acompanhando lá. Então, vão interagindo aí, colocando até os emojis que sempre colocam, né? E também, né, as perguntas, né, doutora Carmen? Tem que fazer perguntas sobre o assunto para a gente fazer uma interação legal aqui no final. Adoro, né? Uma interação. Isso aí. Então, deixo a palavra, né, com você. E aí, uma boa aula a todos. Muito obrigada, Débora. Gente, vocês estão animados para a gente falar sobre o adolescer na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental? Então, esse assunto maravilhoso, né? Um assunto super desafiador, instigante. Eu estou super animada de compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Então, eu escolhi um recorte, né? Porque a gente tem um encontro aí, essa masterclass, ela tem uma duração aí, né, de em torno de 1 hora. Então, eu fiz um recorte para compartilhar com vocês. Eu vi aí no chat as pessoas animadíssimas, né? Eu vi que tem muitas mamães também, né? Ou seja, insiders no chat. Maravilhoso. Eu espero que seja de muito proveito para todo mundo as coisas que eu trouxe para discutir com vocês. E o meu convite é a gente olhar um pouquinho para os princípios básicos da TCC com adolescentes. Para começo de conversa, eu quero refletir um pouco com vocês e gostaria até que vocês anotassem aí no chat ou no caderno de vocês de reflexões quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam quando vão trabalhar com adolescentes? Ou mesmo que seja mais focado, né, nas mamães, nos papais, né, do nosso chat. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram na educação, no lidar com, na parentalidade com os adolescentes? Por mais que o nosso foco vai ser para os terapeutas, né? Mas de toda forma, talvez possa ser de ajuda aí para os papais e as mamães também que estão aí, e para os terapeutas e as terapeutas que também são papais e mamães, né? Eu sempre costumo brincar que quando eu vou falar de adolescentes, as mamães e os papais terapeutas também acabam se identificando um monte, né? Com as discussões. Então, eu espero que ajude. As experiências que vocês tiveram, quais foram as experiências mais desafiadoras? O que chamou a atenção, né? O que tu pensa quando tu vai pensar em trabalhar com adolescentes, ou educar adolescentes, ou lidar com adolescentes? E aí, eu não consigo, o chat foi subindo tão rápido que eu não consegui acompanhar, o povo ficou super animado, né? Mas aí que vem, né? O que são os nossos desafios? Essa é a primeira pergunta que eu queria deixar no ar.
porque tipicamente a gente fica meio antenado em tudo aquilo que é difícil, né? Bom, eu perguntei sobre desafios, sobre dificuldades, né? Então é óbvio que a gente fica antenado nisso. Mas é fundamental que a gente pense um pouco também, né, no todo da adolescência. Então, além dos desafios, quais são as partes legais? O que é o legal de ter um adolescente em casa? O que é o legal de ter uma adolescente, um adolescente no nosso consultório? Porque esse é um ponto que eu queria começar chamando a atenção de vocês. Nós temos uma associação frequente entre adolescência e desafio. E hoje eu quero convidar vocês a gente virar a chavinha e pensar também nas coisas que são bacanas. E aí eu desafio vocês a colocar aí no chat quais são as coisas que são bacanas de ter alguém, né, um adolescente perto da gente. Será que tem coisas que são bacanas? Ou será que os terapeutas são todos assim, se odeiam e por isso eles atendem adolescentes que são tão difíceis e tão desafiadores? Claro que não. Se tu escolheu atender adolescentes, provavelmente existe alguma coisa que te atrai nessa faixa etária. Então, também vamos pensar sobre isso, porque senão nós caímos no extremo, né, num lado de frequentemente associar a adolescência com coisas necessariamente ruins. E os próprios adolescentes acabam muitas vezes caindo também nessa armadilha. Quando, na verdade, nós sabemos que, já que passamos por essa fase, alguns mais recentemente, outros menos recentemente, que existem várias coisas muito legais da adolescência também. Eu trouxe uma nuvem de palavras da internet. E vejam, infelizmente, a nuvem de palavras que eu encontrei está em inglês, mas olha que coisa interessante, né? Adolescência. Quais são as palavras maiores, né? Adolescência, adolescente, jovem, estilo de vida, entretenimento, cultura, expressão, depressão, tristeza, amizades, depressão de novo, transição, família. Vejam, não são só coisas ruins que estão associadas. Claro que também tem, né? Tem palavrinhas como depressão, como ansiedade, como frustração, como rebeldia, que vão aparecer. Mas o meu convite para vocês é pensar que isso tudo faz parte da adolescência. Faz parte da adolescência os lados que talvez sejam mais desafiadores, mais difíceis da gente lidar, mas também fazem parte as coisas legais. E quando a gente se foca muito ou excessivamente naquelas partes que não são tão legais, a gente acaba não deixando espaço para toda essa potencialidade. Então, é um convite. É óbvio que nós vamos falar sobre tratamento, é óbvio que a gente vai falar sobre queixas, sobre transtornos, sobre fatores de risco, porque a gente acaba precisando falar, já que nós estamos falando para terapeutas. Mas, por outro lado, também é um convite a gente equilibrar a nossa visão de adolescência, para que não fique, né, uma visão excessivamente baseada em tudo aquilo que não é legal. Então, eu começo essa nossa masterclass nos convidando para esse olhar. O olhar que equilibra os desafios, as dificuldades e as partes muito legais. E agora eu estou vendo aqui no chat que vocês fizeram vários comentários bem legais, por exemplo, energia, né? Criatividade, curiosidade, vitalidade, coragem. Muito legal. Muito legal vocês terem trazido esses pontos, né? O fato de serem questionadores, curiosos, né? Tem vários comentários, eu não vou conseguir, vocês me desculpem, eu não consigo ler todos, mas acho que esses são comentários importantes para que a gente aqueça um pouco as nossas turbinas para não ficarmos focados só naquilo que
não é tão legal ou naquilo que é mais desafiador. Mas eu sei, vocês se matricularam nessa Masterclass porque vocês querem saber como ajudar as adolescentes e os adolescentes que vêm procurar ajuda para a gente, né? Que nos procuram e que precisam de ajuda. Então, eu convidei vocês para essa discussão, essa reflexão em relação às potencialidades, né? E as dificuldades, os desafios, justamente para a gente não perder de vista as duas coisas. Então, se a gente pensar que é um período de desenvolvimento, né, privilegiado para transformações físicas, cognitivas, emocionais e sociais, super importantes, bora prestar atenção nessas potencialidades também, porque mesmo que as pessoas que estão na adolescência muitas vezes vão estar olhando para a dificuldade, é nosso papel como adulto de referência, ou seja, como terapeuta, e falando para as mamães e para os papais, como adultos de referência, como educadores, também ajudar esses adolescentes a enxergar essas potencialidades, porque eu posso olhar para uma mesma situação de várias formas. Eu posso olhar no sentido de que é absolutamente inaceitável ou é muito ruim estar passando por isso. Mas, por outro lado, esses desafios são justamente a oportunidade desses treinamentos de habilidades para a vida adulta. Então, é muito um convite a um olhar mais ameno para a adolescência, não menosprezando ou minimizando o sofrimento que as pessoas passam. As pessoas passam por momentos de sofrimento e muitas vezes esse sofrimento é bastante intenso, até pelas características da própria fase que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Mas, por outro lado, também é fundamental que a gente lembre que tem muitas potencialidades. De que potencialidades eu estou falando? Por exemplo, a gente poderia olhar como uma coisa muito desafiadora a questão de eu ter que fazer escolhas. Porém, aprender a fazer escolhas é uma habilidade super importante para eu desenvolver para utilizar ela, por exemplo, na minha vida adulta. Então, vejam que aquilo que é um desafio também é uma potencialidade, na medida em que, se eu desenvolvo essa habilidade, ela acaba me ajudando muito no meu futuro. Então, é nesse sentido que a gente precisa flexibilizar primeiro em nós e depois flexibilizar com os adolescentes e com a família dos adolescentes. Porque senão nós ficamos tão focados em tudo aquilo que é ruim ou difícil ou desafiador na fase e acabamos perdendo oportunidades de potencialidades. Não podemos esquecer que estar na adolescência ou em qualquer fase do desenvolvimento significa que eu tenho determinadas necessidades para aquela fase e eu tenho tarefas desenvolvimentais para serem desenvolvidas naquela fase. E que necessidades são essas? Por exemplo, a necessidade de pertencer a um grupo no qual eu me sinta valorizado. É extremamente importante o pertencimento. Aí vocês vão dizer, mas isso é importante na infância também? Isso é importante na vida adulta? Isso é importante na velhice? Correto, é importante, mas tomam uma outra perspectiva nessa fase desenvolvimental, considerando que é uma fase desenvolvimental extremamente voltada para os pares. Ou seja, para os pares, para os outros adolescentes. Os outros adolescentes são muito importantes nessa fase. Então, nesse sentido, a importância do pertencimento, né, de ter um grupo, de me sentir valorizado nesse grupo é fundamental. Relações de apoio e de afeto, ou seja, ter com quem contar. A quem eu posso recorrer quando a coisa pega, quando ficar difícil.
Então, relações de apoio e afeto são extremamente importantes nessa fase. Outras necessidades, a de desenvolver competências para lidar com desafios cotidianos de forma adaptativa. Aqui vem uma dica bem importante, porque se eu tenho a necessidade de desenvolver competências, isso significa dizer que eu preciso de um espaço. Eu preciso de espaço para poder desenvolver essa competência. E para desenvolver competência, vejam, o que a literatura mostra? Eu não posso ser super exigido, ou seja, eu não posso... para desenvolver uma competência, eu preciso ter um espaço adequado. Se a exigência for elevada demais, eu não consigo, porque eu não tenho ainda as habilidades. E se a exigência for baixa demais, não é desafiador e eu não desenvolvo a competência porque não é motivador. Então, percebam que desafiador isso é para a gente, né? Por quê? Porque quando nós pensamos em nós, terapeutas, pais, educadores, mães, avós, quando nós pensamos nos adultos de referência, as pessoas que têm o papel desenvolvimental de ser cuidadores das pessoas em um nível de desenvolvimento mais básico, crianças e adolescentes. Se nós pensarmos nessas pessoas, sem se lembrar que eu preciso pensar nas competências que meu paciente, meu filho, meu aluno, meu neto, o adolescente com quem eu convivo precisa desenvolver. Então, pensando nisso, é extremamente importante que a gente tenha um espaço para desenvolver essas competências. E quando eu falo um espaço, eu não estou falando de uma sala, eu não estou falando de um cômodo, eu não estou falando de uma casa, eu estou falando do espaço psicológico mesmo, ou seja, o quanto de apoio eu recebo, o quanto existe espaço para eu errar e voltar atrás e a partir daí tentar acertar. Por exemplo, o quanto os meus erros são aceitos ou não, o quanto eu consigo lidar, né, com o fato de que as pessoas não estão prontas, porque se elas estão desenvolvendo competências, elas não estão prontas. Às vezes nós somos tão críticos conosco e com os outros. Então, esperamos que os outros estejam prontos. Como é que alguém vai estar pronto se essa é uma necessidade, o espaço para desenvolver essa competência? E isso acaba nos levando a algumas tarefas desenvolvimentais que são muito importantes. O que são tarefas desenvolvimentais? Tarefas desenvolvimentais são como se fosse um jogo de videogame. Ou seja, em cada fase do desenvolvimento, nós temos tarefas do desenvolvimento a cumprir para passar para a próxima fase. Cada fase do desenvolvimento, ela nos instiga a cumprir determinadas tarefas desenvolvimentais. E que tarefas desenvolvimentais são essas? Por exemplo, a elevação do desempenho acadêmico. Estar na adolescência é ter uma cognição privilegiada para a aprendizagem. Mas essa aprendizagem precisa ser motivadora. Porque senão, lembra, não pode ser fácil demais, nem difícil demais. Lembra? Por isso, necessidades e tarefas desenvolvimentais, elas se relacionam. Então, é uma tarefa desenvolvimental da adolescência a elevação do desempenho acadêmico, ou seja, desempenho em que sentido? Em nota? Não, desempenho em termos cognitivos. O desenvolvimento da autonomia e da independência, mas cuidado, porque essa tarefa desenvolvimental, com frequência, as pessoas confundem e imaginam que nós estamos falando de algum desenvolvimento de autonomia ou independência, tipo, ele tem que se virar sozinho. E não é isso. Lembrem-se que desenvolvimento de autonomia e independência depende de supervisão, ou seja, monitoria positiva.
Não é porque essa pessoa está na adolescência que ela não é problema meu. Ou seja, ela está na adolescência, então ela que tem que saber. Por quê? Porque ela já é grande agora. Pois é, mas em que sentido ela já é grande? Quão grande ela é? Ela tem um nível X de autonomia, mais elevado do que o de uma criança, porém ainda não no nível de um adulto. Então, mais uma tarefa desenvolvimental que nós precisamos cuidar. A ampliação das relações com os pares do mesmo sexo e do sexo oposto, que também é um outro desafio. Muitas vezes nós pensamos, né, no desenvolvimento e criamos os nossos adolescentes em uma redoma, né? E aí esse é um desafio muito grande para nós como terapeutas. Por quê? Porque a gente precisa desse equilíbrio em termos de ampliação da rede. Então, é esperado que os adolescentes passem a ter convivência com mais pessoas e ampliem a sua rede. Mas, de novo, isso significa dizer que, então, nós, como adultos, não devemos saber sobre isso, não podemos ter relação, né, conhecimento sobre isso? Podemos sim, devemos. Continuamos dentro da lógica da monitoria positiva, ou seja, do acompanhamento, né, dessas relações. O estabelecimento das relações de namoro, início da vida sexual, também são tarefas desenvolvimentais dessa fase. Não é mandatório que as pessoas tenham as suas primeiras experiências sexuais, mas é esperado, faz parte da fase. A experimentação, em geral, faz parte dessa fase. Então, conhecer novas experiências, novas formas de viver, novas formas de se relacionar, tudo isso faz parte, né, dessa fase. Por quê? Literalmente porque nós estamos aí desenvolvendo habilidades para a vida adulta, onde todas essas tarefas vão ser exigidas na enésima potência, como eu costumo brincar. A formação, ou seja, uma cristalização do núcleo duro da nossa identidade, também é formada na adolescência. Não que ela se cristalize como um todo, porque a nossa identidade, os estudos mostram que ela muda ao longo da vida também, mas existe um core, né? Um núcleo duro que nós criamos. E esse núcleo duro, ele acaba sendo uma tarefa desenvolvimental da adolescência e muitas vezes gera muitos desafios para os próprios adolescentes, porque eles ficam se preocupando até. Quem sou eu? O que eu gosto? Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto. E tem toda uma diferenciação. Eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai, eu não sou as minhas mães, eu não sou os meus pais, eu não sou a minha avó, eu não sou o meu avô, eu não sou o meu professor, eu não sou o meu colega, eu não sou o meu irmão. Então, tem todas essas coisas. Então, quem eu sou? No fundo, né, essa pergunta que, se vocês pensarem, é uma pergunta que nós estamos tentando responder, provavelmente até sempre, em todas as fases. Mas nessa fase, essa é uma pergunta que ressoa, porque de fato isso é demandado pela sociedade, isso é demandado, tem uma pressão, mas também é demandado por cada um de nós, ou seja, pelo próprio adolescente, pelo seu próprio desenvolvimento. E as escolhas, as primeiras escolhas profissionais também são feitas aí. E isso acaba sendo muito desafiador, muitas vezes, para os adolescentes. Então, vejam quantas coisas, né? Além de muitas outras, eu estou dando alguns exemplos aqui de desafios, né, que os adolescentes se deparam. E aí, fora isso, a gente tem toda uma briga, né, na literatura sobre os marcos desenvolvimentais, que são essas idades, né? Não é um consenso a delimitação etária, né? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fala em adolescência como dos 10 aos 19, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em adolescência como dos 12 aos 18, podendo ser estendido até os 21. Outros autores na literatura falam entre 10 e 25.
certo? O Steinberg, ele vai falar em 3 fases da adolescência, que seria a adolescência precoce, média e tardia, por exemplo. Eu não gosto muito, né, dessa nomenclatura, mas tá aí para vocês saberem. Eu gosto mais das nomenclaturas mais atuais, que falam em adolescência inicial, adolescência final e adultez emergente. Aí vocês vão dizer assim, porque eu não sei se vocês concordam, mas não dá meio uma ideia de que a adolescência tardia seria uma coisa meio problemática? Tipo, o cara tá atrasado para sair dessa fase? Então, eu não gosto muito desse termo por isso. Já digo logo de cara para vocês. E a literatura fala na adultez emergente, que na verdade é já uma fase, né, do desenvolvimento na qual se guardam algumas características adolescentes, mas também se guardam já características adultas. Então, vejam, até para definir idade, essa é uma fase bastante desafiadora, digamos assim, né? Não há um consenso absoluto na literatura. Mas, de toda forma, o que a gente sabe? O que é relativamente consenso? Que, em geral, ela é uma fase que dura, em média, 10 anos. Agora é aquele momento do desespero dos papais e das mamães que estão na sala, né, no chat, nos assistindo, porque eles pensam assim, meu Deus, minha filha, meu filho acabou de entrar, quer dizer que isso vai durar 10 anos, eu não acredito. Calma, porque tem, né, a mudança na fase, e isso não precisa necessariamente ser ruim, lembra? Também tem muitas potencialidades, né? Essa aqui eu não vou detalhar essa tabela, mas só para vocês terem uma ideia, né, dessas tarefas desenvolvimentais por área, né? Quais são os principais desenvolvimentos no campo físico, cognitivo, emocional, social, sexual e acadêmico de cada uma dessas 3 fases, segundo o Curtis, que é um autor que eu gosto bastante. O que são alguns desafios, então, para nós, né? Em termos de psicoterapia, em termos de atendimento, porque eu sei que nós também temos aí outros profissionais de saúde nos acompanhando nessa masterclass. Eu acho que o primeiro, né, desafio é o fato de que alguns desses aspectos, das características da fase, eles podem ser confundidores. Por exemplo, então, a gente está falando de uma fase, principalmente no início, né, da adolescência, em que a gente tem aí uma oscilação de humor, comportamentos mais de risco, conflitos, né, mais claros, com relação familiar, e que, às vezes, podem se confundir com alguns transtornos que a gente acaba se deparando na prática em saúde mental. Então, isso acaba sendo um desafio. Por isso, eu quis trazer para vocês um pouco das características desenvolvimentais e por que é tão importante a gente conhecer mais sobre essa fase, em termos desenvolvimentais. Se eu fosse dar uma dica para vocês, é fundamental conhecer sobre o desenvolvimento mais a fundo. Não é aqui o nosso objetivo, mas é fundamental, porque senão, daqui a pouco, a gente corre o risco de sair diagnosticando um adolescente típico. Ou de ver tudo como adolescência ou aborrecência, que eu odeio essa palavra, mas eu sei que muitas pessoas usam para se referir aos desafios, né, que acontecem na adolescência. Então, cuidado, porque, de novo, os extremos não nos ajudam. Aí, nesse sentido, é fundamental que a gente conheça mais a fundo sobre a adolescência. E, pelo menos, eu posso falar da área da psicologia. O mais típico na área da psicologia é que a gente sabe muito sobre as mudanças físicas da adolescência e sabe pouco sobre as mudanças cognitivas, por exemplo. Isso, para um terapeuta cognitivo comportamental, é a morte, gente. Por quê?
Porque nós trabalhamos com cognições, emoções e comportamentos. Se eu não sei como é o desenvolvimento, né? Como é o adolescer em termos de comportamento, emoção e cognição, eu posso cair nesses tipos de armadilha. Mas a gente não pode também deixar de comentar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, em torno de 20% dos adolescentes experimentam problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. E esses números foram agravados durante a pandemia e no pós-pandemia, não só na adolescência, mas na adolescência também, com certeza. Então, por favor, eu não gostaria que vocês entendessem que eu estou minimizando o sofrimento das pessoas. Eu não estou. Eu estou nos convidando a pensar, sim, eu preciso endereçar esse sofrimento, eu preciso entender esse sofrimento, mas se eu não compreendo a fase, eu acabo tendo um grande desafio de meter os pés pelas mãos. E de olhar tudo como, isso é adolescência, ou de olhar tudo como gravíssimo e já sair rotulando todo mundo como tendo um transtorno mental, como, por exemplo, assustadoramente, o número de diagnósticos de transtorno de personalidade borderline na adolescência aumentaram significativamente, o que é muito assustador na minha visão e na visão dos estudiosos da adolescência. Por quê? Porque quando nós vemos um increase tão agravante assim, né, tão intenso, sem uma justificativa, né, a gente começa a dizer assim, peraí, será que nós não estamos perdendo algo? Então, essa nossa Masterclass é muito um convite à atenção a alguns pontos para a gente não meter os pés pelas mãos. Muito bem. E a TCC nesse meio, né? O que a TCC pode nos oferecer ou quais são, né, os... Eu trouxe aí esse overview brevíssimo, né, sobre desenvolvimento, sobre fatores de risco, sobre questões de entendimento da fase e o que a TCC pode nos ajudar nessa reflexão. Primeiro de tudo, parafraseando Paul Staller, existem algumas adaptações, né? Eu não tenho tempo aqui para a gente aprofundar, né, os preceitos da terapia cognitivo-comportamental. Nosso foco aqui é olhar ela enfocada para adolescentes. Uma primeira coisa bem importante que a literatura nos indica é nós precisamos ficar muito atentos a um foco de intervenção que equilibre intervenções mais cognitivas e mais comportamentais. Ou seja, no início do tratamento, vocês vão ver que lá nas dicas de ouro eu vou voltar nesse tema. No início do tratamento, nossas intervenções precisam focar mais no comportamento, justamente devido às características da fase, como, por exemplo, o imediatismo, como, por exemplo, o fato de oscilações de humor, o fato de necessitar de resposta rápida, por exemplo. Então, intervenções que foquem mais no comportamento e que engajem os nossos pacientes em mudanças comportamentais acabam sendo muito desejáveis mais no início do tratamento e depois nós vamos dar mais foco nas intervenções mais cognitivas. A emoção, gente, ela nem aparece aqui porque ela é, digamos assim, o arroz e feijão de todos os dias. Ela vai ser foco para a gente no trabalho com adolescentes sempre. Quem não está preparado ou disponível para falar sobre emoções e trabalhar regulação emocional não deveria se candidatar a trabalhar com adolescentes. Desculpa eu falar isso tão diretamente para vocês. Por quê? Porque regulação emocional é um dos desafios da fase.
justamente devido a essa mudança, né, frequente, importante em termos das emoções. Então, emoções, né, intervenções relacionadas à emoção, elas vão estar presentes o tempo todo. Mas eu vou ter um enfoque mais no comportamento inicialmente e depois mais na cognição, juntamente sempre com as intervenções de regulação emocional. A relação terapêutica é um outro ponto de adaptação que eu quero dar algumas dicas mais adiante, tá? A questão da linguagem, e aqui vem aquele ponto super importante. Gente, nós precisamos conseguir nos comunicar. Então, adaptar a nossa linguagem a ponto de que os adolescentes queiram ouvir o que a gente tem para dizer. Isso não significa dizer que eu tenho que falar que nem eles, ou que eu tenho que parecer uma adolescentona. Isso significa dizer que dentro do meu estilo, sim, porque nós temos o direito ao nosso estilo, gente. Nós não precisamos estar todos numa mesma caixa, onde todo mundo vai ter uma cara blasé, e aí nós seremos todos iguais, os terapeutas, os profissionais de saúde. Não. Dentro do meu estilo, eu preciso encontrar formas de chegar, formas de me comunicar, de criar vínculo. E a linguagem é um ponto extremamente importante, certo? Eu preciso entender a linguagem adolescente, eu preciso conhecer o universo adolescente, e principalmente o universo adolescente que aquele ou aquela adolescente que eu estou atendendo se identifica. E aí, dicas que normalmente a gente vai acabar dando são relacionados às séries, às playlists, os tipos de jogos, o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão falando, o que é que eles se motivam. A questão do pensamento dicotômico, ou seja, não que isso seja exclusividade da fase da adolescência, mas por característica, o pensamento é mais dicotômico na adolescência. Então, tem muito essa coisa de ou tudo ou nada, né? Ou tudo é maravilhoso, ou tudo é péssimo e não vai dar certo. Então, conseguir lidar com o pensamento dicotômico e estar preparado para ouvir e não invalidar o pensamento dicotômico, porque isso seria invalidar a característica da própria fase, e nós fazemos isso direto, nós adultos de referência fazemos isso direto. A gente faz uma brincadeirinha ou algum comentário ácido em relação a essas características da adolescência, e isso soa invalidante para quem recebe. Óbvio, eu também me sentiria invalidada. Provavelmente vocês também se sentiriam. A questão de trabalhar materiais verbais e não verbais. E aí vocês vão dizer, mas são adolescentes, não vai querer dizer que vai trabalhar com brincadeiras, com jogos? Sim, mas adaptados para a fase. Ou seja, não vai ser o mesmo material que eu uso com crianças. Então, preparação de materiais, gamificação, materiais não verbais e que venham pela via da emoção. Então, eu novamente vou as séries, as playlists, as músicas, a literatura, todos esses recursos que se conectam e que têm uma conexão privilegiada com a emoção e que vão ajudar muito na adaptação das intervenções e o uso de tecnologias, porque nós estamos falando de uma geração que é nato digital. Então, eu querer negar isso é negar, mais uma vez, a própria geração. E no momento em que eu nego a geração, eu acabei de cortar a possibilidade de comunicação. No momento em que eu começo a fazer comparações, no momento em que eu começo a dizer que no meu tempo era melhor do que no tempo deles, por exemplo, eu estou
criando um espaço para não diálogo. Então, é fundamental que a gente também se familiarize, se a gente não está familiarizado, e que a gente utilize as tecnologias. E aí, gente, existe um mundo de possibilidades, que é uma questão mesmo da gente buscar essas possibilidades, desde aplicativos que a gente pode usar na psicoterapia, que a gente pode usar para adesão de medicação, por exemplo, desde utilização, por exemplo, de gamificação para treinar habilidades específicas, a realidade virtual, o metaverso, e aí por diante. Outra coisa muito importante é se a gente não lembrar que falar de adolescência implica sempre falar de tensões intergeracionais. O que quer dizer isso? Tensões intergeracionais significa esse nós e eles. Então, sempre que nós estivermos falando de trabalhar com adolescentes, nós estamos falando de tensões intergeracionais. Por quê? Porque são as pessoas que estão na fase e os outros. Quem são os outros? Nós. Os adultos. As crianças. Os idosos. Então, isso significa dizer que existe uma contraposição, e negar que existe essa contraposição é erro básico número 1. Por quê? Porque significa que eu estou ingênua nessa relação. Porque é óbvio que eu não sou uma delas, um deles. Olha para mim, é só me olhar e você vai ver que eu não tenho 17, 18, 15, 14, quem me dera. Então, mesmo que eu entenda, que eu goste do universo adolescente, as tensões intergeracionais estão ali. Então, se eu sei que elas estão ali, eu tenho que estar consciente delas e saber o que fazer com elas. E o que eu vou fazer com elas? Evitar ao máximo comparações e comentários depreciativos. Por quê? Porque é isso que nós fazemos. Nós falamos sobre os adolescentes de hoje que fazem isso, meu Deus, que horror, como pode, no meu tempo não era assim. Ajudei horrores agora, né? Só que não. Aí vocês vão dizer, não, eu como terapeuta, como profissional da saúde, jamais falaria isso. Mas pensou. E às vezes é só uma sobrancelha levantada. Não precisa falar. Então, falar de adolescência é sempre lembrar que existe uma tensão intergeracional. E que, na melhor das hipóteses, nós seremos aceitos no mundo adolescente. O que já é uma vitória fantástica. Então, sabendo disso, eu vou mais preparada, eu vou mais lidar com isso. Por quê? Porque se eu não lido com isso, se eu não levo isso em consideração, eu posso pensar que eu posso ser uma terapeuta super in e que os adolescentes vão me ver como um igual. E não é esse o meu papel de terapeuta, por exemplo. O outro desafio é saber que essa fase, como as outras, mas essa em especial, é extremamente influenciada por aspectos socioculturais. E aí vem o grande desafio. Eu estou falando as adolescentes, a adolescência, porém, eu deveria todo o tempo dizer as adolescências. Por quê? Porque a adolescência dos pacientes que eu atendo num local X, num consultório de classe alta, em uma área privilegiada da cidade, não é igual aos que eu atendo em uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade social. Nem melhor, nem pior, mas sempre diferente. Então, se eu não levo esses aspectos socioculturais em consideração, mais uma vez eu corro o risco de fazer leituras sobre aquele ou aquela adolescente que, na verdade, acabam sendo reducionistas e que não ajudam, e que invalidam a experiência. E aí eu não me conecto, e aí
muitas vezes, os pacientes não aderem ao tratamento. Então, como eu falei, dessa visão excessivamente reducionista da fase. Outro desafio bem importante está relacionado ao fato de que muitas vezes nós falamos de adolescência em conjunto com a infância, onde, principalmente nos livros e nos textos e nos cursos e na vida. Então, por exemplo, tem aí uma literatura enorme que fala sobre como eu faço TCC com crianças e uma literatura muito, infinitamente menor que fala sobre as vicissitudes e as expectativas e as especificidades das intervenções na adolescência. E aí, os profissionais, em geral, ficam meio, como eu digo, sem pai, sem mãe, e tem que descobrir na prática como é que eles vão adaptar a intervenção para a adolescência. Ainda mais com todos esses outros desafios. E um outro desafio muito importante é o nosso papel educativo como terapeuta, como profissional de saúde. Esse papel educativo precisa, na verdade, equilibrar 3 subpapéis, digamos assim, no qual eu não sou amigo do meu paciente. Eu não sou um par dele. Nós não somos pares. Nós somos adultos, adultos de referência. E temos um papel educativo. Então, como profissionais, nós temos um papel de avaliar. Avaliar em que sentido? Avaliar as queixas, as demandas, se aquela demanda é ou não é uma demanda preocupante, se ela demanda outras intervenções e encaminhamentos. Então, eu tenho um papel aí de avaliador também, de proteção. Porque esse papel de avaliação é isso, é eu estar ciente do meu papel de proteção do adolescente, da adolescente, no sentido de avaliar se aquele comportamento é excessivo, é insuficiente. Aí vocês vão dizer, mas quem sou eu na fila do pão para avaliar isso? Então, por isso nós vamos para a literatura, por isso nós vamos para as evidências. Não sou eu avaliando porque eu sou a que tudo sabe, mas porque a gente tem indícios na literatura que mostram aquilo que é mais adaptativo e aquilo que é mais fator de risco. Então, esse é um outro ponto muito importante. Além disso, nós temos um outro papel que é o de educador. E no papel de educador, a primeira coisa, gente, educação sem emoção, sem afeto, não vai alcançar os objetivos. No meu papel de educador, onde eu posso oferecer orientações, antes de qualquer coisa, eu tenho que estar disposta a escutar, a vincular, a conectar, a aceitar, a validar, a ver validade naquilo que aquela pessoa está dizendo, a reconhecer validade naquilo que aquela pessoa está dizendo. E se eu não vejo isso, fica muito difícil de orientar. Por quê? Porque senão fica parecendo uma coisa que vem de cima para baixo e diz: eu que sei o que é bom para você. E aí a probabilidade, considerando todas aquelas questões desenvolvimentais que a gente comentou, é o quê? É que não entra nem por esse ouvido e sai por aquele, passa direto. E aí as orientações muitas vezes não chegam. E por fim, existe um outro papel, que é o de consultor. E esse é um papel que nós, adultos de referência, temos muita dificuldade de trabalhar. Qual é esse papel? É o papel no qual eu ofereço opções, eu ajudo reflexões, mas a decisão é da pessoa. E aí, equilibrar esses papéis não é muito fácil. Por quê? Porque, por exemplo, eu preciso conhecer a fase, conhecer a teoria, conhecer as técnicas, conhecer a demanda, para saber quando é que eu preciso entrar como avaliadora, quando é que eu preciso entrar como educadora e como é
Quando é que eu preciso entrar como consultora? Porque o papel de consultor é extremamente importante num processo educativo, porque é ele que ajuda a desenvolver a autonomia, é ele que ajuda a pessoa a, de fato, se tornar, por facilitação, empoderada para tomar as decisões e, a partir disso, também aprender a lidar com as consequências das decisões. Mas não porque eu te odeio e vai lá e faz o que tu quiser, mas porque eu te ajudo a refletir e, no fim, a decisão é tua. Então, esse papel de consultor também é um papel a ser desenvolvido em nós como terapeutas, como educadores, como profissionais de saúde e como cuidadores ou pais, mães, adultos de referência em geral. Mais uma vez, Stallard vai dizer que o processo terapêutico precisa de o que ele, diz que tem que ser preciso, em inglês precise, Então, ele demanda parceria, ou seja, ele precisa ser uma relação e precisa ser um processo colaborativo. Ele precisa levar em consideração a questão do nível de desenvolvimento correto. Ele precisa ser empático, porque se a adolescente ou adolescente não se identificar com, com o que eu estou falando, se ele não sentir que eu de fato me importo e que de fato estou tentando olhar da perspectiva dele, o engajamento não vai acontecer. A criatividade, por exemplo, não fazer mais do mesmo. Muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Ser investigativo, mas não um processo de acareação da polícia. Vamos descobrir a verdade. Eu quero saber a verdade. Não, vamos ter uma postura curiosa. Vamos investigar no sentido de encorajar outras possibilidades. Precisa ser um processo que desenvolva autoeficácia. Por quê? Porque eu não quero um adolescente dependente, porque é isso que eu vou fazer se eu não desenvolver autoeficácia, se eu ficar dizendo para a pessoa o que ela tem que pensar, o que ela tem que fazer, o que ela tem que sentir. Então, eu preciso que essa autonomia, essa autoeficácia aconteçam para quê? Para realmente haver um desenvolvimento saudável. O engajamento, a motivação e que seja prazeroso. Aí vocês vão dizer, e desde quando terapia é prazeroso? Então, mesmo que seja difícil, que seja prazeroso esse processo de descoberta. Então, a criatividade, ela acaba tendo muita relação com esse ponto. E os pais? As mães? Primeira coisa, empatia e acolhimento com os cuidadores, as cuidadoras. Por quê? Sabe uma coisa que eu vejo nesses meus 25 anos de trabalho? Nós escolhemos um lado. Então, a gente escolhe quem está certo e quem está errado. Então, ou é o adolescente que está certo e os pais que estão errados e a família que não faz nada e que não ajuda, ou o contrário. E quando nós escolhemos lado, a gente, em geral, tem muita dificuldade de ser empático e de ser acolhedor com o lado que a gente já definiu que é o lado que está errado. E lembrem-se que em TCC, trabalhar com crianças e adolescentes é trabalhar com um combo. Aí não só com adolescentes, com crianças também. Mas estamos aqui com foco nos adolescentes. Então, isso significa dizer que os adultos de referência, pais, mães, professores, pessoas que cuidam de alguma forma desses adolescentes, eles também são assunto nosso. Claro que pode ser que eles não queiram a nossa orientação, mas a gente precisa literalmente se preparar para conseguir olhar da perspectiva desses pais, desses cuidadores, desses professores, porque eles não têm vida fácil.
É muito desafiador. Eu costumo brincar assim, quando você está orientando um pai, uma mãe, um cuidador, uma cuidadora, você está orientando, você está trabalhando com alguém que tudo bem, escolheu, né? Escolheu ter um filho e uma filha, porém, provavelmente não sabia que estava se metendo em um job, um trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês, 12 meses no ano, 365, 66, 69, se houvesse dias no ano. Não tem férias, não tem folga. A gente vai errar. Se nós, como terapeutas, como profissionais de saúde, que encontramos com os nossos pacientes uma vez por semana, ou 2 ou 3 que seja, às vezes perdemos a mão, erramos, né? Imagina quem tem o desafio de estar cotidianamente lidando com os desafios. Então, empatia e acolhimento é palavra de ordem para trabalhar com os pais, as mães, os cuidadores. E a gente precisa treinar isso. Por quê? Porque nós somos avaliativos, nós somos críticos, nós somos autocríticos e somos críticos com os outros. Então, rapidamente nós fazemos um pensamento do tipo, meu Deus, como essa mãe pôde fazer isso? Eu não acredito que ela falou isso pro adolescente. Meu Deus, como esse pai pôde fazer tal coisa? Então, você tem o direito de fazer essa avaliação na sua cabeça, mas lembre-se que essa avaliação não está te ajudando. Então, é fundamental que eu me lembre disso. Peraí, mas deixa eu tentar entender. O que será que aconteceu? Como foi? Como fazer esse movimento empático de se colocar no lugar e entender que todos nós erramos. Mais ou menos, mas erramos. Então, empatia e acolhimento com os pais é fundamental. Algumas questões muito importantes para serem trabalhadas com os cuidadores. Preservação da alegria mútua, da capacidade de manter zonas livres de conflito, e isso é muito difícil. E isso tem que ser trabalhado coletivamente, junto com os pais, junto com os adolescentes. Equidade e justiça nas negociações, nos acordos. Por quê? Porque o que vale para um vale para o outro. Mas, por exemplo, se são vários filhos e em fases do desenvolvimento diferentes, é fundamental que isso seja explicado, por exemplo. Por que fulano pode, por que ciclano não pode, se houver essas diferenças. Mas, por exemplo, você tem que comer salada, mas eu, como mãe, como pai, não como. Você não pode usar o celular na mesa de jantar, mas eu, como mãe, como pai, posso. Isso, em geral, dá muito ruído. Atividades recreativas entre pais e filhos, com início na adolescência, a gente tem a tendência de achar que adolescente não precisa brincar. É que o tipo de brincadeira muda. O estilo parental ser menos ou pouco punitivo e muito mais orientativo. Evitar superproteção. Por quê? Porque se eu superprotejo, eu não dou a oportunidade desse adolescente de desenvolver autonomia e independência. E isso, gente, é uma linha muito tênue, é muito desafiador, não tem uma receita para isso. Né? A manutenção do apoio ao filho ou à filha adolescente. Uma das coisas que a literatura indica sobre a relação pais e filhos na adolescência é que, com frequência, nós temos crenças de que agora você já é grande, então eu não preciso mais ficar em cima de você.
E é verdade, você não precisa ficar em cima, os pais nem devem ficar em cima. Isso é monitoria negativa, marcação cerrada. Mas é fundamental que haja monitoria positiva, ou seja, acompanhamento, apoio. É extremamente importante. Construir uma imagem realista do próprio filho, ou seja, nem que ele vai ser ou é a coisa mais importante e única da face da Terra, ele pode ser a coisa mais importante e única da face da Terra para aquele adulto de referência, mas ele não é no mundo. Senão nós criamos uma sociedade de milhares, milhões, bilhares de pessoas especiais e com direitos especiais, gente. Isso é um perigo, é um desespero. E a gente está vendo isso acontecer. Todo mundo é especial, todo mundo é cheio de direitos. Então, uma imagem realista. E também não o pior filho, o que faz tudo errado, o que não acerta nada, a pior filha que faz tudo errado, que não acerta nada, que não tem nada, que não tem nenhuma habilidade. Por quê? Porque isso não existe. Todos nós temos habilidades e dificuldades. Construir essa visão realista é extremamente importante. E equilibrar o desejo entre aquilo que eu gostaria que ele fosse e o que ele é. Mas para isso eu preciso saber o que ele é. A coisa mais comum de acontecer é a gente ver esses extremos. É tudo maravilhoso ou é tudo péssimo. Então, esse equilíbrio é muito importante. Algumas fases, segundo Stallard, do tratamento. Eu já estou me encaminhando para o final, tá, Débora? Não fique desesperada, que eu falo demais, né? Primeiro de tudo, nós precisamos cuidar do relacionamento e do engajamento que nós vamos criar dentro da terapia ou do atendimento. Então, essas dicas que eu fui dando são para cuidar disso. A importância da psicoeducação. Nossos pacientes precisam saber por que nós estamos propondo as coisas que estamos propondo. E a psicoeducação é uma forma de convidar as pessoas para essa interação, para essa colaboração. Porque na medida em que ele entende o porquê dessas propostas, eu também consigo fazer com que ele se engaje mais nas propostas. Autoconhecimento, ou seja, como é no seu caso. Cuidado para não contar para as pessoas quem elas são. Elas nos dizem quem elas são. A psicoeducação é para isso. Eu te apresento uma informação genérica e depois vem o segundo passo da psicoeducação, que é como é no seu caso. Como é para você. Certo? Melhorar as habilidades e o desenvolvimento, ou seja, não focar só em sintomas. Essa nossa fama de que a gente só está focado em sintomas, gente, nós precisamos superar, porque a TCC superou faz 30 anos e as pessoas ainda falam isso. Quais são as potencialidades? Quais são as habilidades? O que é que essa pessoa consegue fazer? Bora calcar nisso, bora se basear nisso e bora trabalhar desenvolvimento saudável. Consolidar essas habilidades e, óbvio, prevenção de recaída. Ou seja, a vida não é um sonho doirado rumo ao céu. Nossa vida, ela tem altos e baixos, ela é instável, digamos assim. Mas isso é um movimento natural, ela não é uma linha reta em direção ao sucesso, como as pessoas querem fazer a gente acreditar no Instagram. Não é. As pessoas, elas alcançam sucessos, mas não sem custo de resposta, não sem retrocessos. Né? Nós vamos, melhoramos um pouco e voltamos, vamos, melhoramos mais um pouco e voltamos, e é assim, é uma busca constante, e isso não é ruim. Quem disse que isso é ruim? Quem disse que isso é ruim
fez um desserviço para a sociedade. Então, esse movimento de ir e vir também precisa ser trabalhado para quê? Para que a gente consiga lidar com a frustração de que nem todos os dias são bons. Tudo bem, às vezes, não ter um dia bom. Não significa dizer que isso vai ser assim para toda a vida. Essa não permanência, né? Essa possibilidade das mudanças é muito importante da gente trabalhar. E claro que eu não poderia encerrar sem falar de nós, os terapeutas. Por quê? Eu comentei mais cedo com vocês que trabalhar com adolescentes é, por definição, trabalhar com regulação emocional. Por quê? Porque faz parte da própria fase. Não significa dizer que todos os nossos pacientes adolescentes vão ter altíssima desregulação, mas dificuldades ou falta de habilidades de regulação emocional faz parte da própria fase, é uma tarefa desenvolvimental. Então, eu preciso estar pronta e estar disponível para atuar como modelo, não porque eu sou perfeita, mas justamente porque eu não sou perfeita. E porque o objetivo em relação às emoções não é ser perfeita. O perfeccionismo emocional, o perfeccionismo existencial é uma armadilha horrorosa na qual muitos adolescentes caem. E nós também. A minha vida tem que ser perfeita como parece que a vida dos outros é nas redes sociais. Então, é fundamental que nós possamos encorajar consciência das emoções, encorajar uma linguagem emocional para dar nome mesmo, como é que se chama isso que eu estou sentindo. Auxiliar com técnicas, mas também modelar o valor da emoção. Por exemplo, muitos terapeutas têm medo ou resistem em atender adolescentes porque eles dizem é muito difícil, eles são muito difíceis, são muito instáveis. O que isso está falando sobre nós? Eu não estou dizendo que você tem que gostar, que todo mundo tem que gostar de atender ou lidar com adolescentes, mas eu estou dizendo que é um convite, trabalhar com adolescentes é um convite à nossa própria desregulação, que nós também temos. Tem momentos em que a gente não se regula. Então, se eu tenho intenso medo de expressão de raiva, de medo, de ansiedade, de labilidade de humor, fica muito difícil de eu modelar e mostrar que é aceitável. É absolutamente aceitável sentir todas essas coisas, a gente também se sente assim. E modelar a complexidade das emoções, muitas vezes falando sobre qual é a emoção que determinada coisa causa em mim, naquele momento. Então, por exemplo, quando acontece tal coisa, eu sinto isso, e também sinto isso, e também sinto outras coisas. Por quê? Porque não necessariamente nós sentimos uma única emoção por vez. Então, vejam, nós precisamos também trabalhar em nós com autorreflexão, com autoprática, porque muitas vezes esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não querem, ou fogem, ou desistem de atender adolescentes. Ou, muitas vezes também eu ouço, eu não atendo adolescentes, porque os adolescentes são ótimos, mas eu não aguento os pais, as mães. E muitas vezes é também porque a gente tem dificuldade de lidar com as emoções que nos eliciam determinados comportamentos dos pais, das mães, dos cuidadores. Então, deixo também esse convite para a gente refletir. Terminando com dicas de ouro. Primeiro de tudo, nós não deveríamos começar tratamentos de adolescentes com reestruturação cognitiva. Nós deveríamos começar as intervenções com adolescentes com estratégias de resolução de problemas e preparação para a mudança. E investir muito na colaboração, porque para diminuir o senso de incontrolabilidade. O que é o senso de incontrolabilidade?
Esse é um conceito sobre o funcionamento adolescente que é extremamente importante. Os adolescentes, eles se deparam, em grande parte do tempo, com duas situações dicotômicas. O fato das pessoas dizerem para elas, você não é mais criança, então não tem determinadas coisas que você não pode fazer. Então tá, então eu sou adulto, mas você não é ainda suficientemente adulto para poder fazer suas escolhas e pagar suas contas, por exemplo, que é uma das coisas que eles frequentemente ouvem, né? Quando você pagar as suas contas, você pode decidir. Agora quem decido aqui sou eu. Isso gera um senso de incontrolabilidade e isso muitas vezes diminui a esperança no futuro, tipo, que droga! Eu não posso decidir nada. A minha vida não é minha. Então, é fundamental que a gente diminua o senso de incontrolabilidade. Onde? Na sessão. Traga. Então, vai lá, dica de ouro. Traga várias opções para trabalhar a mesma coisa e deixa a adolescente escolher qual vai ser a forma como vocês vão fazer. Por exemplo, você vai estar trabalhando autonomia, independência e diminuindo o senso de incontrolabilidade na sessão. Palmas para você. Quando não dá para escolher, não dá para escolher. Aí é o seu papel de avaliador, lembra? Mas o seu papel de educador é trazer opções. E o seu papel de consultor é levar a reflexão. A reestruturação cognitiva, ela pode soar, devido às várias características da cognição adolescente, a reestruturação cognitiva pode soar como um desafio para o adolescente. Então, cuidado na hora de usar questionamento socrático com qualquer paciente, mas principalmente com adolescentes, para não ficar com a impressão de que você está atacando o seu paciente. Tanto é que eles dizem para ti, eu sei onde você está indo, eu sei o que você quer dizer. E aí, logo, eles espanam. Isso já aconteceu com você? Significa que você usou cedo demais a reestruturação cognitiva, que tinha pouca emoção na sessão, que você precisa vincular mais, que o seu tom de voz precisa ser mais acolhedor, que precisa ser mais próximo, que precisa ser mais curioso e menos inquérito. Outra dica muito importante é, se você puder, coloque os adolescentes em grupo. A literatura mostra que intervenções grupais tendem a ser mais eficazes para os adolescentes do que as intervenções individuais. Claro que existem demandas que não são elegíveis para serem colocadas em grupo, como, por exemplo, ideação suicida. Porém, você poderia fazer um grupo de desenvolvimento de habilidades específicas. Eles se beneficiam enormemente. Aqui tem alguns pontos que eu já comentei. Eu vou só comentar a questão de deixe um espaço na agenda para aspectos cotidianos, pelo menos 15 minutos finais da sessão. Não encha a agenda com um monte de coisa e depois não dá tempo da pessoa, do adolescente, da adolescente te continuar, te contar as vicissitudes da sua semana. Isso pode ser diferencial em termos de vínculo. Leve isso bem a sério. Lembre-se que demora mais para os adolescentes perceberem, devido às questões intergeracionais, a gente como figura de ajuda. Lembra, nós somos do grupo dos outros. Aí vocês vão dizer, não, mas os adolescentes que vêm para mim, eles que escolheram vir. Não importa. Mesmo assim, a adolescência tem esse ponto de questões intergeracionais. E essas questões intergeracionais, elas não são uma coisa que os adolescentes fazem porque eles querem. Isso é um movimento grupal, isso é um movimento sociocultural que acontece e é extremamente importante que a gente esteja ciente dele. E por fim, terminando que passei horrores do tempo, Débora vai me matar, né, Débora?
Não esqueça do desenvolvimento saudável. Às vezes nós estamos tão focados nos sintomas, nos problemas, nas queixas, e a gente não olha para as potencialidades. E agora eu volto para onde eu comecei. Às vezes nós estamos olhando tanto para os desafios, tanto para as dificuldades, que a gente não lembra que na nossa frente está uma pessoa com enormes potencialidades em uma fase do desenvolvimento com enormes possibilidades desenvolvimentais. Com todas as anteninhas ligadas para aprender um montão de coisa. E que se eu não aproveitar no bom sentido, aproveitar a favor do nosso paciente, da nossa paciente, eu posso perder oportunidades muito preciosas. Então, não esqueça do desenvolvimento saudável, desenvolver habilidades, não só trabalhar sintomas. Sugestões de leituras que eu deixo aqui com vocês. Tem esse livrinho aí, laranja, que eu acho que a Débora depois vai comentar, né? Que é o primeiro livro de TCC, única e exclusivamente para adolescentes, que eu tenho a honra de ter organizado aí pela Artimed. Tem outros livros aqui, por exemplo, esse livro do Paul Stallard, que eu citei, que também é uma ótima literatura. Temos aí o próprio, né, o Seu Adolescente Desafiador, que também é um clássico. Esses 2 livros de TCC para crianças e adolescentes. Então, algumas indicações de leitura para vocês. Eu quero fazer um convite também, que é, gente, que tal a gente se encontrar pessoalmente? Dia 29, 30 e 31 de março, em Montevidéu, nós estamos organizando um congresso internacional da Alapco e eu convido vocês a participarem desse congresso, porque vai ser absolutamente show. Se a Débora deixar, depois eu falo um pouquinho sobre quem são os convidados. Entrem lá na página do Clapco e vejam que maravilha. Muito obrigada e desculpem mais uma vez por eu ter passado do tempo, né, Débora? Passei do tempo, desculpa. Não tem problema. Não tem problema nenhum, porque o pessoal adorou a aula. Estão falando ali no chat. Acho que você está vendo ali, né, doutora Carmen? Agora eu estou conseguindo olhar, porque agora eu estava tão concentrada que eu não estava conseguindo, mas agora eu vou olhar para o pessoal. E desculpa que eu falei tanto que não vai dar tempo para perguntas, gente, perdão. Mas dá para fazer uma ou duas? Podemos, claro, claro. Então tá, vamos lá então. Olha, pessoal, linda. Deixa eu só agradecer as pessoas que estão falando aí. Muito obrigada, Bem. gente. Ó, um beijo enorme aí pelo feedback de vocês. Bom, aproveitando, né, que convidou para o pessoal para ir lá para Montevidéu, né, no evento da Lapco, tem uma pergunta aqui em espanhol. Vamos aproveitar essa pergunta da Patrícia Ochoa. Ela pergunta o seguinte: um desafio para os terapeutas são adolescentes com comportamentos disruptivos. Que sugestão você pode nos dar, né, em relação a estratégias técnicas para tratar e na desregulação emocional? Perfeito. Muito obrigada. Muitas graças, Patrícia, por sua pergunta. Bom, na verdade, a gente tem aí uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar, né, os comportamentos disruptivos. Primeiro de tudo, é fundamental avaliar, fazer literalmente uma análise funcional de qual é a função do comportamento disruptivo para aquele adolescente. Porque os comportamentos disruptivos, eles não têm a mesma função para todos os adolescentes. Então, eu preciso entender qual é a relação desse comportamento com o contexto.
Além disso, eu preciso entender quais são as cognições também que esse paciente tem em relação a esse contexto e a esse comportamento. Uma vez entendido, né, o motivo do comportamento, existe uma infinidade de técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, se nós estivermos vendo um comportamento disruptivo do tipo impulsividade, primeira coisa que a gente precisa avaliar é também quais são as próprias vantagens desse comportamento, né? O que é que está acontecendo que mantém esse comportamento? Por exemplo, e é claro, as desvantagens. E aí nós vamos ter que treinar a habilidade de refrear o impulso. Então, por exemplo, eu preciso fazer um treino de habilidades específica nesse sentido, porque senão como é que eu vou lidar com alguém que não tem a habilidade? Porque muitas vezes a impulsividade está relacionada ao fato de que eu não compreendo porque ela acontece, eu simplesmente, quando eu vejo, eu já agi, essa é a característica do próprio comportamento impulsivo. E aí, veja só, se eu não entendo, como é que eu faço frente a esse comportamento? Fica muito difícil. Então, Patrícia, eu preciso primeiro entender, conceitualizar, depois eu preciso psicoeducar sobre esse comportamento, eu preciso que o próprio paciente entenda, e a partir disso nós vamos fazer vários treinos de habilidades. Por exemplo, eu posso ter determinadas tarefas mesmo, atividades na sessão, por exemplo, durante um jogo, durante uma brincadeira, durante uma dramatização, na qual o impulso seria dizer uma coisa, mas aí eu treino refrear este impulso, porque tudo isso eu preciso desenvolver a habilidade. E no caso da regulação emocional, vejam, regulação emocional também tem inúmeras técnicas. E a gente sempre vai começar com a identificação da emoção. Qual é a emoção que eu estou sentindo? Como ela se manifesta no meu corpo? Qual é a expressão facial que eu exibo e outras pessoas exibem nessa emoção? Qual é a função dessa emoção? Nós temos a tendência de endemonizar as emoções e endeusar algumas. Então, por exemplo, é bonito sentir isso e é feio sentir aquilo. E aí a gente não entende que as emoções são bússolas. São, na verdade, as emoções, elas estão nos dizendo alguma coisa. Elas estão nos dizendo alguma coisa sobre o impacto do contexto, sobre o impacto das coisas que a gente pensa na gente. Então, quando eu sinto raiva, a raiva não brota do além. Ela vem em resposta a alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que aconteceu no meu ambiente, alguma coisa que eu pensei, alguma coisa que fizeram para mim, alguma coisa que eu mesma fiz, e daí fico com raiva. Quer dizer, eu tenho aí uma função, a raiva está me dizendo alguma coisa. E o que é que ela está me dizendo? Essa é a pergunta que não quer calar. Ela está me dizendo que alguma coisa não foi justa, não deveria ser do jeito que foi. Por isso ela é bússola. Mas eu não estou dizendo que o outro... Percebam a minha frase. Ela está me dizendo que alguma coisa foi percebida por mim como não justa. Não significa dizer que necessariamente a outra pessoa foi injusta. É como eu li. É como chegou em mim. Às vezes, a pessoa foi injusta. Outras vezes, a pessoa só estava vivendo a vida dela. E aí, essa leitura é fundamental. Então, a identificação, o conhecimento, a psicoeducação das emoções, tudo isso vai fazer com que eu efetivamente me conecte. E aí vem um próximo passo extremamente importante. Aceitar a emoção. E isso tem que ser treinado. Por quê? Porque a gente não quer se sentir de determinada forma. Eu não quero me sentir triste. Eu não quero sentir raiva. Eu não quero sentir desconforto. Eu não quero sentir tal coisa. Mas como se as emoções são bússola?
no momento em que eu não aceito uma determinada emoção, ela tem mais potencial de se tornar, digamos assim, desregulada para mim. Então, eu preciso conhecer, eu preciso aceitar, eu preciso ver a validade, o que ela quer me informar. E apenas quando eu faço essas coisas, aí eu posso começar a pensar, tá, e aí, o que eu posso fazer quando esta emoção me visita? Por exemplo, com a raiva. Eu estou sentindo um pouco de raiva, o que eu posso fazer? Eu posso expressar a minha raiva de uma forma adequada? Se eu estou regulada, sim. Mas se eu não estou regulada, não é momento de eu fazer uma longa discussão sobre a minha raiva. Por quê? Porque é o vulcãozinho da raiva explodindo. A lava vai sair pelo vulcão e vai matar tudo que tem na volta. Então, talvez seja momento de time out. Talvez seja momento de eu me retirar da cena, respirar, me colocar em time-out e dizer, neste momento eu não tenho condições de discutir isso. Isso é super regulação, né? A gente poderia falar sobre isso horas e horas a fio. Muito obrigada, Patrícia, pela pergunta. No fim, foram 2 perguntas, né, Débora? E eu falei. Mas foi ótimo, né? O pessoal tá amando, né? O pessoal falou até aqui no certificado de mais de 1 hora. Claro, gente, vai ser, mas o pessoal tá aproveitando muito ali a aula, a gente dizendo que não conhecia, já tá seguindo lá. Muito obrigada. Tem uma pergunta ali, quer ser meu amigo? Quando é que a gente vai ser amigo do seu Pablo Henrique? Podemos ser amigos, Pablo. Partiu Uruguai. Acho que foi o Pablo, né? É, isso aí, estão me dizendo aqui que sim. Tá, para complementar, então, essa pergunta que você acabou de responder, e aí, já puxando o gancho lá para o livro da ArtMed, né, de autoria aí da doutora Carmen Beatriz, que é, deixa eu ler o título do livro bem certinho, Terapia Cognitivo-Comportamental para Adolescentes, uma perspectiva transdiagnóstica e desenvolvimental, é isso, né? Isso. Tá, então nós temos uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui, que é da Verônica Rosário, isso mesmo. Quais os principais instrumentos de avaliação próprios da TCC para adolescentes? Daí eu já quero puxar o gancho do livro, porque esse livro também é bem completo e ali a gente pode ter algumas práticas e terapias, né, usado no caso da TCC para adolescentes. É isso mesmo, doutora Carmen? Sim, com certeza. Bom, aí eu estou entendendo, se eu estou entendendo corretamente a pergunta, ela está perguntando sobre instrumentos específicos, né? Os instrumentos que a gente utiliza não são específicos ou únicos da TCC, que a gente utiliza para avaliação, certo, Verônica? A gente utiliza os instrumentos validados, os instrumentos que a gente tem aí disponíveis no Brasil. Então, por exemplo, se eu quiser medir estresse, eu vou utilizar a escala de estresse. Se eu quiser medir depressão, por exemplo, eu vou utilizar a escala Beck de depressão para adolescentes. Se eu quiser medir ansiedade e assim sucessivamente. Habilidades sociais, a gente tem instrumento também. Porque lembra que a TCC ela vai se basear, né, nas evidências. E esses instrumentos, eles se baseiam nas evidências para o construto, certo? Então, a gente faz uso de escalas, né, dessas escalas que eu estou comentando, e desses instrumentos que são validados, digamos assim. Agora, se a gente for pensar em termos de técnicas, aí também são tantas, milhares, né, de técnicas que a gente tem aí disponíveis, né? Porque depende muito também para que lado que tu tá indo. Por exemplo, tu tá querendo fazer uma avaliação mais voltada para os aspectos cognitivos, tu tá querendo ir para uma avaliação mais voltada para os aspectos emocionais. A nossa avaliação, ela faz uso dos instrumentos da avaliação psicológica, né, da área da avaliação psicológica, mas também de entrevista, também de observação, também de entrevista com os pais, até mesmo com pares,
ou seja, com outros adolescentes, amigos, claro que isso sempre tem que ter um contrato para não ferir nenhum tipo de preceito ético. Então, na verdade, é assim um mundo, né, de possibilidades. Nesse livro, já que a Débora fez aí um gancho, a gente tem um capítulo só voltado para questões de avaliação, né, de adolescentes. Mas uma coisa que eu preciso compartilhar, assim, né, contigo, Verônica, e com todo mundo, é que eu fico super chateada que a gente ainda tem poucos instrumentos validados comparativamente com a quantidade de instrumentos que existem no mundo, né, na literatura internacional. Na literatura nacional, nós ainda precisamos de muitos instrumentos para avaliar N possibilidades em adolescentes, certo? Então, esse é um desafio. Fica, inclusive, uma dica aí para quem está fazendo mestrado, para quem está fazendo doutorado, né? De validar mais instrumentos para a população de crianças e para a população especificamente de adolescentes. Eu espero ter respondido aí a pergunta da Verônica. Acho que respondeu, né? E se quiser se aprofundar um pouco mais, tem esse livro aí também escrito pela doutora Carmen Beatriz. Doutora Carmen, o pessoal está elogiando muito aqui no chat, mas nós já super ultrapassamos o tempo combinado, né? Antes, foi uma aula, né, maravilhosa, as respostas também às dúvidas do pessoal. Quem não conseguiu ter sua resposta ali, tem essa pós-graduação que a gente está falando, que a doutora Carmen é né, a presidente da ESB, a ESB está com a gente, então ela tem lá o dedinho dela. Eu quero falar sobre isso, Débora, Então, deixa! Pode falar. A gente da ESB propôs, né, em parceria com a Artimed e a PUC Paraná, essa pós-graduação específica para trabalhar com adolescentes, devido a tudo isso que eu comentei com vocês. É muito comum que as pessoas se matriculem em uma pós de crianças e adolescentes, que tem várias excelentes, né, disponíveis aí no país, mas que muitas vezes acabam ficando com muita dúvida desse público adolescente em específico. E por isso a gente propôs uma pós inteirinha voltada para adolescentes e que tem alguns diferenciais bem importantes. Um deles, principalmente, é a supervisão. Tem supervisão de caso ao longo do curso. E vocês sabem que supervisão faz a diferença na prática, né? Então, realmente, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o programa. A professora Fabiana Gaui, que é a coordenadora do curso, é super cuidadosa, é uma referência na área de TCC com o público de crianças e adolescentes, e realmente vale muito a pena. Deem uma olhada, né, Débora? Tem que aproveitar, porque é um xodózinho. É verdade. Posso garantir, então, que essa parceria entre a ESB, PUC Paraná e Artimed é um sucesso já tem bastante gente inscrita aí para a próxima turma, então não perca a oportunidade, né? São 12 meses, vou complementar um pouco o que a doutora Carmen falou, são 12 meses, então, para ser um especialista em TCC para adolescentes, totalmente online, então, reconhecida pelo MEC, então, um certificado, né, de especialista Lato Sensu, aí da pós-graduação Lato Sensu, vai ser reconhecido pelo MEC, então vocês fiquem tranquilos também, e eu posso garantir, como a ESB está com a gente, a qualidade científica e acadêmica é altíssima, né? Então, doutora Carmen, agradeço mais uma vez, muito obrigada por todo esse conhecimento compartilhado, mais uma vez, uma aula maravilhosa. Se você quiser, então, também entrar em contato com a doutora Carmen, né? Segue ela lá nas redes sociais, né? O arroba dela lá no Instagram é @DRA, né? De doutora Carmen Beatriz Neufeld. Aí tá na tela para vocês o arroba da doutora Carmen. Ela tem vários conteúdos muito bacanas, inclusive também TCC para adolescentes, né? E entre muitos outros aí, que a doutora está sempre lá divulgando, fora que ela divulga também os outros eventos, que a gente tem vários eventos aí no ano, né? Artimed, a doutora Carmen Beatriz, junto com a gente, e aí lá ela também
divulga esses eventos aí. Vou mandar meu beijo para o pessoal, Ok. gente. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por acompanharem, obrigada por atenderem ao nosso convite, né? Eu fico muito honrada mesmo, de verdade, de coração, com o carinho de vocês, com o feedback, os comentários. Ó, só amorômetro para todo mundo. Muito obrigada mesmo. Um beijo enorme para vocês e uma ótima noite. Muito obrigada, doutora Carmen Beatriz. Uma boa noite também.